Vamos aprender agora sobre concordância verbal e nominal. Inicialmente, vamos começar observando o seguinte exemplo: as crianças estão animadas. As crianças estão animadas. Como é que as crianças estão? As crianças estão animadas. Então, as crianças estão animadas. Neste primeiro exemplo, o verbo estar, ele se encontra na terceira pessoa do plural. Eles ou elas estão. Já que no segundo exemplo, crianças animadas, o adjetivo animadas, ele está concordando em gênero feminino e número plural com o substantivo a que se refere, ou seja, a crianças. Então, nesses dois exemplos, as flexões de pessoa, número e gênero se correspondem. Mas no primeiro caso, se correspondem a quem? Se corresponde ao verbo estão. Já no segundo caso, no segundo exemplo, eu não tenho um verbo. Então, elas se referem a quem? Se referem ao nome, crianças. Concordância é a correspondência de flexão entre dois termos, podendo ser verbal ou nominal. Na concordância verbal, quando é que acontece a concordância verbal? Quando o verbo ele se flexiona para concordar com seu sujeito. O sujeito, sendo simples, com ele concordará o verbo em número e pessoa. Vejamos os exemplos. A orquestra tocou uma valsa longa. A orquestra tocou uma valsa longa. A orquestra está na terceira pessoa do singular. A orquestra tocou aqui está na terceira pessoa do singular. Ou seja, o sujeito aqui, que é um sujeito simples, ele está concordando com o verbo, que é o verbo tocou. Sujeito na terceira pessoa do singular e o verbo na terceira pessoa do singular. O sujeito, como já sabemos, é o elemento que sofre ou que executa a ação do verbo, enquanto o predicado é o que se diz sobre o sujeito. Então, aqui na frase eu tenho: a orquestra tocou uma valsa longa. O sujeito é a orquestra e tocou uma valsa longa é o predicado. Vejamos agora o segundo exemplo. Os pares que rodeavam a nós dançavam bem. Então, os pares aqui está na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Os pares. Rodeavam, que é o verbo rodear, também está na terceira pessoa do plural. Eles rodeavam. Eles ou elas rodeavam. Então, aqui eu tenho o verbo também na terceira pessoa do plural. Quando o sujeito ele é formado por uma expressão partitiva, parte de, uma porção de, o grosso de, metade de, a maioria de, a maior parte de, grande parte de, seguida de um substantivo ou pronome no plural, o verbo ele pode ficar no singular ou no plural, apenas nestas situações, quando o sujeito é formado por uma expressão partitiva.
Por exemplo, a maioria dos jornalistas aprovou ou aprovaram a ideia. A maioria dos jornalistas. O que foi que eles fizeram? Aprovou ou aprovaram a ideia. A maioria. Olha a expressão aqui. A maioria. Então, neste caso, aprovou ou aprovaram. Já observem agora o próximo exemplo. Metade dos candidatos não apresentou ou não apresentaram nenhuma proposta interessante. Então, quando a gente começa a analisar esta frase, de imediato a gente pode até pensar, está errada. A palavra não é apresentou, mas apresentaram. Mas lembre-se que aqui eu tenho metade dos e aqui eu tenho a maioria. Então, nestas situações, a gente pode usar uma ou outra expressão. Esse mesmo procedimento, ele pode se aplicar aí aos casos dos coletivos, né? Quando especificados. Por exemplo, quando eu digo um bando de vândalos destruiu ou destruíram o monumento. Um bando, vários, né? Um bando de vândalos destruiu ou destruíram o monumento. Um bando de. Nesses casos, o uso do verbo no singular, ele enfatiza a unidade do conjunto. Já a forma plural, ela confere destaque aos elementos que formam esse conjunto. Aqui, quando eu me refiro a um bando de, eu tenho aqui um substantivo coletivo, um bando de vândalos, não é apenas um vândalo. Então, aqui, um bando está aqui enfatizando-se, combinando com destruiu. E vândalos aqui com destruíram. A concordância verbal e nominal é uma relação que garante que as palavras concordem uma com as outras. A concordância verbal, ela garante que os verbos concordem com os sujeitos, enquanto a concordância nominal, ela vai garantir que os substantivos concordem com os adjetivos, com os artigos, com os numerais e com os pronomes. Vejamos outros exemplos. Quando o sujeito ele é formado por uma expressão que indica a quantidade aproximada, cerca de, mais de, menos de, perto de, seguida de numeral e substantivo, o verbo ele concorda com o substantivo. Aqui, quando eu digo cerca de 1.000 pessoas participaram da manifestação. Então, aqui, o sujeito, ele está sendo formado por esta expressão. Cerca de. Então, cerca de 1.000 pessoas fizeram o quê? Participaram da manifestação. Neste caso, ela aqui está concordando com o substantivo. Cerca de 1.000 pessoas participaram da manifestação. Perto de 500 alunos compareceram à solenidade. Perto de quantos? De 500 alunos compareceram à solenidade. Mais de um atleta estabeleceu novo recorde nas últimas Olimpíadas. Prestemos atenção, quando a expressão se associar a verbos que exprimem mais de um, a reciprocidade, o plural é obrigatório. O plural aí vai ser obrigatório.
Como, por exemplo, mais de um colega se ofenderam na tumultuada discussão de ontem. Ou seja, ofenderam aqui, eles se ofenderam um ao outro. Então, nesta situação, quando esta expressão aqui, mais de um, estiver se associando a verbos que estão exprimindo mais de um, ou seja, reciprocidade, então é por isso que o plural é obrigatório. Então, aqui, mais de um colega não se ofendeu, mas se ofenderam na tumultuada discussão de ontem. Quando se trata de nomes que só existem no plural, a concordância ela deve ser feita levando-se em conta a ausência ou presença de artigo. Sem artigo, o verbo ele deve ficar no singular. Quando há artigo no plural, o verbo deve ficar no plural, né? O plural. Alguns exemplos. Os Estados Unidos possuem grandes universidades. Então, os Estados Unidos, aqui eu não tenho os Estados Unidos, eu tenho os Estados Unidos. Porque Estados Unidos, aqui são nomes que só existem no plural. Eu não digo os Estados Unidos, mas os Estados Unidos. Logo, aqui são nomes que só existem no plural. Quando ocorrer isso, a concordância ela deve ser feita levando-se em conta essa ausência de artigo. Logo aqui, ó, os Estados Unidos, ou a presença desse artigo, né? Os Estados Unidos possuem grandes universidades. Os aqui possuem. Então, eu tenho aqui plural e plural. Alagoas impressiona pela beleza das praias. Alagoas impressiona pela beleza das praias. Então, impressiona aqui uma concordância com Alagoas. As Minas Gerais são inesquecíveis. As aqui, combinando aqui com Minas Gerais, são inesquecíveis. Nomes aqui, ó, que existem no plural. Minas Gerais produz queijo e poesia de primeira. Neste caso, Minas Gerais, aqui, produz, o do verbo produzir. Então, aqui não é acompanhado de nenhum artigo. Então, quando há artigo no plural, o verbo deve ficar no plural. Mas aqui não existe nenhum artigo. Então, é por este motivo que o verbo aqui está no singular. Vejamos o próximo exemplo. Os sertões imortalizaram Euclides da Cunha. Então, os aqui, artigo, sertões, o substantivo, imortalizaram, o verbo, está aqui concordando com os sertões, que está no plural. Então, eu não posso dizer os sertões imortalizam ou imortalizou Euclides da Cunha, porque os sertões está no plural. Quando o sujeito é um pronome interrogativo ou indefinido, como por exemplo, quantos, alguns, poucos, muitos, né, quaisquer, vários, seguido por de nós ou de vós, o verbo ele pode concordar com o primeiro pronome na terceira pessoa do plural ou com o pronome pessoal. Vejamos o exemplo. Quais de nós são ou somos capazes? Então, aqui eu tenho quais, que é um pronome interrogativo. Quais de nós são ou quais de nós
somos capazes. Então, nesta situação aqui, o verbo, que é o verbo aqui são, o verbo, ele pode concordar com o primeiro pronome, que está no caso, né, na terceira pessoa do plural. Nós, eu, tu, ele, nós, quais de nós são ou somos capazes. Então, nesta situação, o verbo ele pode concordar com o primeiro pronome na terceira pessoa do plural ou com o pronome pessoal. Ele pode aqui combinar com nós. Alguns de vós sabiam ou sabieis do caso. Novamente, eu tenho aqui alguns, indefinido, que está seguido da palavra aí de nós. Alguns de nós, e em seguida, alguns aí de vós sabiam ou sabieis do caso. O verbo aí, ele está concordando, sabiam. Ele está concordando, ou ele pode concordar com o primeiro pronome da terceira pessoa do plural, ou com o pronome pessoal. Aqui no caso, ele está combinando com vós, quando eu uso sabieis. Alguns de vós sabieis do caso, ou alguns de vós sabiam do caso. Então, está combinando aqui na terceira pessoa ou com o pronome. Vários de nós propuseram sugestões inovadoras, ou vários de nós propusemos sugestões inovadoras. Vários de nós propusemos, ou propuseram nós, vários de nós propuseram sugestões inovadoras. Vários de nós propusemos sugestões inovadoras. Quando a expressão que indica porcentagem não é seguida de substantivo, o verbo ele deve concordar com o número. Vejamos o próximo exemplo. 25% querem mudança. 25% querem mudança. O verbo aqui querem, ele está aqui acompanhado da expressão que está indicando porcentagem, 25%. Então, nesta situação, este 25% não está aqui, não é seguida de substantivo. Então, o verbo ele deve concordar com o número. 25% querem a mudança. 25% é plural. Então, não é 25% quer a mudança. 25% querem a mudança. Já no segundo caso, 1% conhece o assunto. Eu não posso colocar 1% conhecem o assunto, porque aqui eu tenho uma expressão que está indicando uma porcentagem aqui no singular, 1%, que está apenas um número. O verbo, então, vai aqui concordar com o número. Veja que a opção por uma ou outra forma, indica a inclusão ou a exclusão do emissor. Quando alguém diz ou escreve, alguns de nós sabíamos de tudo e nada fizemos, esta pessoa está se incluindo no grupo dos omissos. Isso não ocorre quando alguém diz ou escreve, alguns de nós sabiam de tudo e nada fizeram. Frase que soa como uma denúncia. Vejamos novamente. Quando alguém diz ou escreve, alguns de nós sabíamos de tudo
e nada fizemos. Então, nesta primeira frase, o que é que acontece? Esta pessoa aqui, ela está se incluindo no grupo dos omissos. Das pessoas que sabiam e não fizeram nada. Já no segundo caso, isso aqui não ocorre quando a gente diz assim, ou escreve: alguns de nós sabiam de tudo e nada fizeram. Alguns de nós sabiam de tudo e nada fizeram. Alguns de nós. Esta frase aqui, diferente da primeira, ela soa como uma denúncia. Alguns de nós sabiam, o verbo saber, de tudo e nada fizeram. Quando o sujeito ele é formado por uma expressão que indica porcentagem seguida de substantivo, neste caso o verbo ele deve concordar com o substantivo. Exemplo: 25% do orçamento do país deve destinar-se à educação. Então, aqui eu tenho orçamento e deve, porque neste caso eu tenho 25%, que é aqui uma expressão que está indicando a porcentagem, só que ela está sendo seguida do substantivo. Qual é o substantivo? Orçamento. Então, neste caso, o verbo deve concordar com o substantivo. Vejamos outro exemplo. 85% dos entrevistados não aprovam a administração do prefeito. Então, aqui eu tenho novamente uma porcentagem, seguida aqui de um substantivo, que é entrevistados, que está aqui o substantivo no plural. Então, o verbo também vai estar no plural. 1% do eleitorado aceita a mudança. Então, novamente, porcentagem seguida aqui, eleitorado. Eleitorado é um substantivo que está no singular, logo o verbo aceitar, que é o aceita aqui, precisa estar no singular. 1% dos alunos faltaram à prova. 1% de quem? Dos alunos. Alunos está no plural, então faltaram também precisa estar no plural. Nos casos em que o interrogativo ou indefinido estiver no singular, o verbo ficará no singular. Vejamos, vamos observar agora os pronomes interrogativos ou indefinidos. Aqui no caso, qual de nós é capaz? Então, eu tenho aqui o pronome qual, pronome interrogativo, qual de nós é, o verbo aqui é, qual de nós é capaz? Então, o verbo aqui ficou no singular. Qual é? Aqui eu tenho o pronome interrogativo. Como eu tenho aqui o pronome interrogativo, o verbo fica no singular. Algum de vós fez isso? Ou algum de vós fez isso? Algum, pronome indefinido. Novamente, pronome indefinido, o verbo fica no singular. Fez. Algum de vós fez isso? Então, aqui eu tenho pronome e verbo. Então, o pronome definido interrogativo, a frase fica no singular. Quando o sujeito é pronome relativo que, a concordância em número e pessoa é feita com o antecedente do pronome. Vejamos. Fui eu que paguei a conta. Fui eu. Eu que paguei a conta. Então, aqui eu tenho um pronome relativo, que. A concordância aqui está concordando em número e pessoa com o antecedente do pronome. Logo, se aqui eu tenho que, mas aqui eu tenho e. Então, a palavra que antecede, que concorda
com esse pronome aqui, está no singular. Por isso que eu digo, fui eu que paguei a conta. O segundo exemplo diz, fomos nós que pintamos o muro. Nós pintamos. Fomos nós. Então, aqui, antes do pronome relativo que, eu tenho aqui nós. Nós. Então, o sujeito, que é este pronome relativo, ele vai concordar em número de pessoa com o antecedente do pronome, nós. És tu que me fazes ver o sentido da vida. És tu que me fazes ver o sentido da vida. És tu que me fazes ver o sentido da vida. Eu tenho aqui um pronome relativo, o pronome relativo que, onde antes do que eu tenho aqui, antecedendo este pronome, eu tenho tu. És tu que me fazes ver. Tu me fazes ver. És tu que me fazes ver o sentido da vida. Ainda existem mulheres que ficam vermelhas na presença de um homem. Ainda existem mulheres que ficam vermelhas na presença de um homem. Então, aqui, antecedendo o pronome relativo que, eu tenho aqui a palavra mulheres, que está no plural. Logo, o verbo, ele vai ficar também, vai concordar em número e pessoa, né, com este antecedente do pronome. Então, mulheres ficavam. Com a expressão um dos que, o verbo ele deve assumir a forma plural. Ademir da Guia foi um dos jogadores que mais encantaram os poetas. Então, aqui eu tenho que. E aqui eu tenho um dos que. Então, toda vez que aparecer esta expressão, um dos que, o verbo ele deve assumir a forma plural. Então, aqui, ó, Ademir da Guia foi um dos jogadores que mais encantaram. Então, aqui o verbo fica no plural, ele assume o plural. Se você é, ó, novamente, um dos que admiram o escritor, certamente lerá seu novo romance. Ó, se você é um dos que, apareceu a expressão um dos que, o verbo aqui, ele vai assumir a forma de plural. Atenção! A tendência na linguagem corrente é a concordância no singular. O que se ouve efetivamente são construções como, ó, ele foi um dos deputados que mais lutou para a aprovação da emenda. A análise da construção acima, ela torna evidente que a forma no singular é inadequada. Assim, as formas aceitáveis são: das alunas mais brilhantes da sala, ela é uma. Então, isto aqui que eu escrevi é a forma errada. É a forma que a gente não deve escrever. Das alunas mais brilhantes da sala, ela é uma. Dos deputados que mais lutaram pela aprovação da emenda, ele é um. Então, as construções acima tornaram evidente que a forma no singular, ela é
inadequada. As formas aceitáveis aqui são estas formas que estão no plural. Nós estudaremos regras e exemplos complicados juntos. Neste exemplo aqui, quando concordamos o sujeito quem é desta frase? Nós. Quando concordamos o sujeito com o verbo, quem é o verbo? Estudaremos. Estamos fazendo a concordância verbal. Nós estudaremos. Concordância verbal. Por sua vez, quando nós concordamos os substantivos com o adjetivo, estamos fazendo uma concordância nominal. Quando eu digo, nós estudaremos regras e exemplos complicados juntos. Então, aqui, por sua vez, quando eu digo regras e exemplos, que eu vou colocar aqui na cor azul, regras e exemplos, está combinando aí, está concordando com o adjetivo complicados. Então, complicados aqui é adjetivo. Então, para a gente garantir a concordância verbal, nós precisamos respeitar as relações de número e pessoa entre verbo e sujeito. Vejamos algumas regras que são muito importantes para a gente diferenciar e entender em uma determinada oração quais termos fazem parte de uma concordância verbal e de uma concordância nominal. Quando, por exemplo, o sujeito ele é composto e vem antes do verbo, esse verbo deve estar sempre no plural. Quando eu digo Maria e José, Maria e José, eu tenho aqui um sujeito que está no plural. Perdão. Maria e José, eu tenho aqui um sujeito composto. E aí eu continuo a frase. Conversavam até de madrugada. Maria e José conversavam até de madrugada. Então, Maria e José é um sujeito composto e Maria e José vai ter que ficar o verbo no plural. Conversavam. Quando a gente utiliza uma concordância de sujeito composto depois do verbo, o sujeito composto, quando ele vem depois do verbo, o verbo tanto pode ficar no plural, como ele pode concordar com o sujeito mais próximo. Por exemplo, discursaram, diretor e professores. Então, nesta frase, o sujeito ele vem aqui depois do verbo. Quem é o verbo? Discursaram. Discursaram é o verbo. E
O sujeito desta frase é exatamente diretor e professores. Diretor e professores discursaram. Nesta situação, toda vez que acontecer isso, quando o sujeito composto, quando o sujeito ele vem depois do verbo, o verbo ele tanto pode ficar no plural, como ele pode concordar com o sujeito mais próximo. Se eu colocar aqui, discursou, diretor e professores, então, nesta situação aqui, o plural ele pode acontecer de ambas as formas. Discursaram ou aqui discursou. Ele pode ficar no plural, como ele pode concordar com o sujeito mais próximo, no caso, e ficar aqui no singular. Vejamos mais alguns exemplos. Quando o sujeito ele é composto, mas as pessoas gramaticais são diferentes, o verbo ele deve ficar no plural. No entanto, ele concordará com a pessoa que a nível gramatical tem prioridade. Isso quer dizer que a primeira pessoa, eu ou nós, ela tem prioridade em relação à segunda pessoa, que é tu ou vós. E a segunda pessoa, ela tem prioridade em relação à terceira, ele e eles. Nós, vós e eles. Vamos à festa. Nós, vós e eles vamos à festa. Nós, aqui, nós, é a primeira pessoa do plural. Vós é a segunda pessoa do plural. E eles é a terceira pessoa do plural. Então, nesta situação, isso quer dizer que nós aqui, nós, que é a primeira pessoa, vai ter prioridade sobre a segunda pessoa e sobre a terceira pessoa. Então, nós, vós e eles, nós o que? Vamos. Então, o verbo aqui, eu escrevo vamos. Nós, vós e eles, vamos à festa. Na concordância nominal, para garantir essa concordância nominal, nós precisamos respeitar as relações de gênero e número entre substantivos, adjetivos, numerais e pronomes. Vejamos alguns exemplos agora de concordância nominal. Por exemplo, quando há mais do que um adjetivo para um substantivo, há duas formas de concordar. Nós podemos colocar aí o artigo antes do último adjetivo. Quando eu digo, por exemplo, a
língua francesa e a italiana são encantadoras. A língua francesa e a italiana são encantadoras. Nesta situação aqui, eu tenho aqui mais do que um adjetivo. Eu tenho a língua francesa e a italiana são encantadoras. Então, nesta situação, eu coloco aqui, ó, são encantadoras. O verbo são. Um outro exemplo. A música clássica e a popular são manifestações artísticas. A música clássica e a popular são manifestações artísticas. Então, aqui há mais do que um adjetivo para um substantivo. Então, nestas situações, há duas formas de concordar. Colocar o artigo antes do último adjetivo, como foi feito aqui, ó. São, que é o verbo. A língua francesa e a italiana são encantadoras. A música clássica e a popular são manifestações artísticas. Também, a concordância nominal, ela pode existir entre substantivos e um adjetivo. Quando há mais do que um substantivo e apenas um adjetivo, há duas formas de concordar. Quando eu digo, por exemplo, linda, filha e bebê. Linda, filha e bebê. Então, nesta frase, o que é que está acontecendo? O adjetivo linda, ele vem antes do substantivo aqui, filha e bebê. Então, se o adjetivo vem antes do substantivo, o adjetivo linda aqui, ele deve concordar com o substantivo mais próximo. No caso, linda, filha. Um outro exemplo, quando eu digo querido, filho e filha. Querido, filho e filha. Querido aqui vem antes do substantivo filho e filha. Então, nesta situação, o adjetivo, ele está concordando aqui com o substantivo mais próximo, que é filho. Se o adjetivo, ele vem depois dos substantivos, o adjetivo, ele deve concordar com o substantivo mais próximo ou com todos os substantivos. Vejamos agora o próximo exemplo. Pronúncia
e vocabulário perfeito. Pronúncia e vocabulário perfeito. Perfeito é o adjetivo. Então aqui, o adjetivo ele vem depois dos substantivos. Pronúncia e vocabulário. Então, nesta situação, o adjetivo ele vai concordar com o substantivo mais próximo. No caso aqui, o substantivo mais próximo que é vocabulário. É o substantivo mais próximo do adjetivo perfeito. Se eu fizer o contrário, se eu disser vocabulário e pronúncia, e agora? Eu escrevo perfeito ou eu escrevo perfeita? Eu agora escrevo perfeita. Por quê? Porque o adjetivo ele continua vindo aqui depois do substantivo. Então, como ele vem depois do substantivo, eu vou concordá-lo com o substantivo que está mais próximo. Logo aqui, eu tenho a palavra pronúncia, o substantivo pronúncia. Então, pronúncia está aqui concordando com perfeita.